Bem-vindos a mais um Politicamente Incorreto. Hoje vamos continuar a dar voz aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Real. Rodrigo Sá, Albano Cunha e Bruno Pinto vão conversar com Joana Rapazote, a candidata do CDS-PP às eleições do próximo dia 1 de outubro. Joana Rapazote tem 38 anos, é formada na UTAD e tem experiência política, uma vez que exerce o cargo de deputada municipal na Assembleia Municipal. Muito obrigada por ter vindo até à Universidade FM e a este Politicamente Incorreto. Bem-vindos também ao painel já habitual. A primeira questão cabe-me a mim. O que é que motivou a Joana a candidatar-se a este sufrágio? Boa noite, Mila, boa noite, Bruno, boa noite, Rodrigo, boa noite, Albano e boa noite, caro auditório da Universidade FM. Antes de mais, Mila, antes que eu me perca a tua resposta, deixa-me dizer ao nosso auditório, àquele que nos acompanha há mais tempo, e quando digo nos acompanha, porque também já fizeste parte do painel, Politicamente Incorreto é um bocadinho da minha casa, ou seja, foram muitos anos que eu estive aqui também a dar a minha opinião neste programa. Da origem estou eu e está aqui o Rodrigo, quer dizer, eu hoje não estou aqui na qualidade diferente, e isso também é um desafio. Ou seja, é possível que hoje sou a candidata do CDS, de certa forma, a entrar no espírito do Politicamente Incorreto e em assumir o papel que tinha antes, que era o papel de comentar aqui um bocadinho e entrar aqui um bocadinho no debate, se assim se proporcionar. Vou tentar não ir por essa via, vou tentar ir de encontro àquilo que o nosso auditório quer ouvir, que com certeza serão a candidatura do CDS e o que esta candidatura tem para apresentar a Vila Real. Uma única palavra de agradecimento à Rádio Universidade, na tua pessoa que estás hoje a conduzir aqui este debate, que sem dúvida tem um papel fundamental na divulgação da atividade política de Vila Real, no envolvimento das pessoas nos temas que dizem respeito à cidade, no seguimento e acompanhamento dos principais temas, sejam eles de que natureza for, que dizem respeito a Vila Real, à região e também ao país, não é verdade? E nessa medida, muito obrigada à Rádio Universidade. Vamos então avançar para a pergunta, e o Rodrigo já se está a rir porque eu usei a palavra avançar. Eu posso, certo? Eu posso. Eu acho Portanto, que vamos então, é melhor escolher outra, não é? Vamos evoluir no discurso no sentido de responder à pergunta da Mila, e a pergunta da Mila, qual é a motivação? A motivação é simples, isto é um projeto que já vem de alguns anos atrás, bastantes anos atrás, e é um projeto que pretende afirmar o CDS em Vila Real, que pretende ser um contributo do CDS e das pessoas que naturalmente se associam ao CDS e ao projeto político do CDS em benefício da população, em prol da defesa dos cidadãos, dos seus interesses legítimos, naturalmente, e nessa medida é um projeto de missão. Eu acho que é um projeto de serviço à comunidade. Eu tenho uma máxima, eu costumo dizer sempre que todos devemos ter uma atividade paralela na nossa vida que seja em prol da comunidade. Pode ser no voluntariado, pode ser num projeto educativo, pode ser num hospital, pode ser em diferentes áreas. Eu acho que é um dever do cidadão, acho que é importante. E eu, Joana Rapazote, gosto de política, revejo-me nos ideais e nos princípios do CDS, e acho que posso dar um contributo num projeto que é de um grupo alargado, que é de um partido político, em prol daquilo que são os interesses dos vilarrealenses. E é essa a motivação. A motivação é fazer um bocadinho mais pela qualidade de vida das pessoas, fazer um bocadinho mais por Vila Real, que é a nossa cidade, fazer um bocadinho mais pelo país. Muito bem, Rodrigo, queres ser o primeiro? Então, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e, em particular, claro, à nossa Joana. E digo a nossa Joana não porque apoio a Joana enquanto candidata, é evidente, mas podes votar. Posso. Em princípio não irei fazer isso. Aliás, diria que existe uma elevada probabilidade que isso não aconteça. Não por nenhuma razão
de índole pessoal ou por nenhuma razão de crítica à Joana, mas porque, de facto, a Joana representa um partido político, um projeto político diferente do meu, e, obviamente, não faria sequer sentido que isso acontecesse, mas, de qualquer forma, cumprimentá-la, dizer-lhe que é um gosto tê-la cá outra vez. Eu que partilhei com ela estes microfones durante tantos anos, e conheço bem a garra da Joana e a combatividade da Joana, e, portanto, espera-nos aqui, se a Joana estiver para aí virada, espera-nos aqui um programa bem interessante. Eu, se calhar, introduzia aqui um tema que talvez seja o tema mais discutido até agora nestas eleições autárquicas. Foi um tema que eu também introduzi ontem na conversa que tivemos com o candidato da CDU. Mas ao 0.3. E não só, porque... É o 0.3 e as contas subsequentes. Exatamente, porque a Joana Rapazote, a lista, portanto, a candidatura do CDS, ouvimos-la dizer que tem uma série de propostas no que diz respeito aos Ainda impostos. bem, é bom sinal. Estão a ouvir as nossas propostas e a acompanhar. É bom sinal. Dizia eu, em relação aos impostos, em que o município pode, de alguma forma, tocar, mexer, faz uma série de propostas, e eu peço que me corrijas se tiver a dizer alguma asneira. Uma das propostas é a redução do IMI dos atuais 0,395 para 0,3, portanto, a taxa mínima. Outra das propostas seria a devolução dos 5% do IRS que são arrecadados pela Câmara Municipal, também acho que não me enganei, e, por fim, a isenção de derrama para as empresas no concelho. Penso que não falha nenhuma. E posso explicar um bocadinho? Porque não, depois poderemos conversar. Eu acho que sim, acho que é importante que expliques, mas acho que não é nenhuma... A derrama é a 0,75. A 0,75, portanto, a manutenção daquilo que existe hoje. Podes perguntar, organiza a tua pergunta e eu lá encaminharei a minha resposta. Não, a minha pergunta é simples. E foi uma pergunta que até foi colocada no debate da RTP pelo candidato do Bloco de Esquerda, que ficou tão espantado como eu e como quem de nós ouviu essa proposta. Devolver os 5% do IRS aos cidadãos ou não arrecadar essa receita significaria uma perda de receita na ordem dos 2.600.000 euros, reportando aos números de 2016. Não arrecadar o 0,95 do IMI significaria, mais coisa menos coisa, 1,5 milhão de euros. E a redução ou a manutenção da derrama, se não mexer nos valores que hoje existem, não afetaria as receitas do município. A questão que eu ponho é, como é que a Câmara Municipal de Vila Real, que tem um orçamento muito limitado, um orçamento, vamos dizer, para simplificar, na ordem dos 30 milhões de euros, como é que a Câmara Municipal conseguiria trabalhar, a Câmara Municipal gerida pela Joana Rapazote, evidentemente, com menos 4 milhões e qualquer coisa de euros. Tendo em atenção o seguinte, isto é importante que as pessoas também tenham essa noção. Quando nós falamos de 30 milhões de euros, não existem 30 milhões de euros num saco que a Câmara Municipal pode usar. Desses 30 milhões de euros, por exemplo, tem que se retirar imediatamente 7 milhões e meio, que são a massa salarial dos funcionários da Câmara Municipal de Vila Real, já só sobram 22,5. Tem que se retirar as despesas de investimento, estamos a falar na ordem dos 9 milhões de euros, portanto sobram 12 milhões e meio de euros. E a Joana, ao fim e ao cabo, está a dizer que conseguiria manter o nível de atividade da Câmara Municipal com menos 1/3 das receitas, porque de facto era isso que acontecia, partindo do princípio que não pretende despedir funcionários, portanto não pretende diminuir a massa salarial e que as despesas de investimento terão que ser feitas na mesma, manutenção de edifícios, de arruamentos, construção de novos equipamentos, etc. Portanto, como é que o CDS nos diz que a Câmara Municipal conseguirá manter o nível de atividade que tem hoje? É bom não esquecer já agora que os níveis de execução da receita da Câmara Municipal hoje andam muito perto dos 100%, 99,7%, portanto, temos que olhar para aquilo que acontece à nossa volta, desde apoio a associações, iniciativas da Câmara Municipal, programa cultural, programas de apoio social e não sei o quê, como é que se corta mais de 1/3 da receita disponível para fazer tudo isso? Joana. Bom, isto é uma pergunta extremamente extensa. Tocaste simultaneamente, e aqui o nosso auditório vai-nos perdoar, vamos-nos tratar por tu, porque nos conhecemos há longos anos e vão-nos com certeza permitir esta à vontade. Tocaste em 3 impostos. Vamos dissecar os impostos e vamos falar deles. IMI. Efetivamente, foi uma promessa eleitoral de Rui Santos baixar o IMI.
baixar 5% do IMI. Ora bem, a taxa do IMI tem um intervalo, portanto o IMI varia do intervalo que vai entre 0,3% e 0,5%. 0,45%. Sim, 0,40%. E, portanto, estando nós numa taxa de 0,4%, Rui Santos propôs reduzir para 0,395%. O que é que significa o que é que significa reduzir de 0,4 para 0,395? Significa que, e pegando num exemplo concreto, num imóvel que vale 100 mil euros, um valor redondo para ser fácil a conta, o cidadão, em vez de pagar 400 euros, passa a pagar 395 euros. Ano. Portanto, isto é a promessa eleitoral cumprida de Rui Santos, é a baixa do IMI, ok, baixaram 5 euros por imóvel. Mas, e nós propomos que de 400 euros o cidadão pague 300, ou seja, estamos a propor uma baixa de 100 euros no IMI. Num IMI de um imóvel de 100 mil euros. Obviamente, estamos sempre a falar, neste caso, estamos a falar do exemplo dos 100 mil euros, que foi o exemplo que se apresentou. Qual é a importância desta baixa? A importância desta baixa é, desde logo, devolver rendimento aos cidadãos. E isso é invariável. A segunda questão é o que é que variou nos últimos anos? Variou muito. A receita subiu, eu diria, exponencialmente. Portanto, a receita nos últimos 5 anos praticamente duplicou, fruto da reavaliação dos imóveis. Portanto, na verdade, o que nós tivemos foi este executivo socialista a dispor de muito mais, ao nível do IMI, a dispor de muito mais, no IMI, só no IMI. Eu estou a falar do IMI. A dispor de muito mais para fazer o mesmo, que é o que o Rodrigo nos está a dizer. Portanto, ou seja, de aproximadamente 3,6 milhões de euros que teriam há meia dúzia de anos atrás, arredondando, porque é mesmo há meia dúzia de anos atrás, agora estão praticamente no dobro, estão nos 6 milhões de euros. 5 milhões e 800 e qualquer coisa. Pronto, arredondando é o dobro. Portanto, na verdade, a Câmara subiu o dobro no rendimento, ou seja, subiu 100% no rendimento do IMI, passou de 3 e qualquer coisa para 6 e só devolveu ao cidadão 5%. Portanto, a verdade, o que nós pretendemos é isto. Se a Câmara conseguia com este valor, tem que continuar a conseguir fazer. Tu estás a isolar o IMI. O IMI é apenas uma das receitas estou a falar do IMI. Estás a candidatar-te a Presidente da Câmara Municipal, não a Presidente do IMI. A Câmara Municipal de Vila Real tem uma série de receitas, entre elas o IMI. É óbvio que a receita total da Câmara não subiu. Agora, a questão que se põe é essa, estamos a falar de receitas. A minha pergunta foi nesse sentido, acho que já percebemos o teu pensamento, aliás, é comum ao. Mas se a receita do IMI sobe a receita global da Câmara Municipal. Não, se houver outras receitas. Estes 5 milhões, 800 e qualquer coisa, mil euros, fazem parte de um bolo de cerca de 30 milhões. Esse bolo de 30 milhões, há meia dúzia de anos atrás, era de 40 ou de 45. Havia outras receitas que hoje não existem. E, portanto, a questão que eu ponho não é tanto. Acho que já percebemos a tua explicação da descida do IMI, até o exemplo do que significaria para o cidadão que tivesse uma casa de 100 mil euros, infelizmente não são muitas avaliadas nas finanças, o que é que significaria por ano? A questão que eu ponho é, esse 1,5 milhão, somado aos 2.600.000 euros do IRS, e eventualmente, ainda não nos disseste como farias da derrama, a questão é como é que a Câmara vive com menos isso, sendo que é um facto que a receita total da Câmara já é inferior. Ora bem, relativamente... Desculpa, tens que responder como o António Costa respondeu quando interpelava o governo PSD-CDS sobre a austeridade. Tem que ser mais ou menos assim, quando chegarmos lá vemos. Não é preciso. E viram bem. Mas eu diria que não é preciso. E não é preciso porquê? Porque se existem no nosso distrito 8 concelhos, 8 que devolvem o IMI, ou melhor, que taxam o IMI nesta taxa mínima, 0,3%, temos que se calhar aprender com eles. E podemos dizer, mas são os executivos sociais-democrata apenas que fazem isso. Não, temos o caso dos executivos sociais-democrata, temos Boticas e temos Valpaços, mas também temos os socialistas, temos Montalegre e Santa Marta. Portanto, temos
casos, 8, eu dei Eu acho que uma exemplos de candidata 2. a Presidente da Câmara de Vila Real não devia comparar-se a boticas ou... Não. Mas eu percebo o que tu queres dizer, embora isso não, continue a não responder à minha questão. Como poderá a Câmara Municipal de Vila Real, com a atividade que tem, que é obviamente muito diferente da de boticas, como é que poderia sobreviver sem mais, ou sem menos, com menos 4 milhões e qualquer coisa de euros naquilo que pode de facto tocar, que é nas despesas do plano de atividades? Tens razão numa coisa que disseste, que é de facto, a dimensão de Vila Real não é comparável à dimensão de Boticas, de Valpazes, de Montalegre ou Santa Marta, mas é em relação à de Viseu ou de Bragança. E também estes praticam o 0,3% de IMI. E o orçamento Portanto, de Santa Marta não é o mesmo de Vila Real, não é? Sim, não, mas também Viseu e Bragança, o Mas Rodrigo tem está a perda de dizer, receita muito inferior. o Rodrigo está a querer dizer que não nos Até a podemos própria avaliação de comparar. imóveis é muito inferior em Santa Marta e Penha. O Rodrigo está a dizer que não nos podemos comparar em dimensão a estes municípios. Não, só estou a dizer que tu estás a candidatar a esta Câmara. Certo, mas eu dou-te 2 exemplos, Viseu e Bragança, nossos vizinhos, nossos competidores por população. Porque o que é que vamos lá ver? Qual é a importância de baixar os impostos? Essa é que é a grande questão que o nosso auditório, eu acho que precisa saber. Não Eu vou sempre falar disse que agora eu da minha tenho uma atrativa. intervenção muito Importância. bloquista. Não, isto não tem nada de bloquista. Claro Isto, que não. nós sempre Claro que não defendemos tem, até pelo impostos seguinte, baixos agora. baixar o Quando IMI é estamos, favorecer quando os grandes estamos num empresários. abismo, quando estamos num Baixar o IMI é abismo, favorecer os grandes grupos económicos, os proprietários dos bancos, dos fundos económicos, que são os O grandes IMI? pagadores de IMI, evidentemente. Em Vila Real são os Em grandes Vila Real. pagadores Uma- de IMI. o- todo- Portanto, estás a dizer ao cidadão que é proprietário da Sim, sua própria sim. casa Estou-te a que dizer ele não tem 50 direito. Estou a dizer o seguinte: à devolução do 50 IMI. pagadores de IMI em Vila Real e nenhum deles é particular, pagam 18% do IMI. E nenhum deles é um particular. Todos eles são empresas. Portanto, E a em número, devolução. de pagadores de IMI? 50? Em representam uma número, ínfima parte. em número. Representam uma ínfima parte. 50 pagadores em milhares de pagadores de IMI. Ou seja, é Portanto, milhares que seriam Baixar, beneficiados com a medida. não, baixar o IMI é beneficiar essencialmente quem paga muito IMI. Não, baixar o IMI é beneficiar a pessoa que tem a sua casa e Joana, que paga a pessoa IMI. que tem a Paga sua IMI. paga. Vamos pegar no teu exemplo. Alguém que tenha a sua casa no valor de 100 mil euros, volto a dizer, Imagina, infelizmente não são assim triplicares ou tantas. quadruplicares esse valor. Deixa-me só concluir o meu raciocínio. Repara no Deixa-me- benefício também que há para os outros pagadores de grandes. Não, de grandes não, maquinas. desculpa lá, vamos lá ver uma Não coisa. é? Portanto, uma Um casa banco, de 100 mil euros equivale a 100 euros 100 numa euros. redução Agora- aos rentas. E 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, Como tem, por exatamente. exemplo, um banco instituído em Vila Exatamente. Real. Portanto, a questão é essa. Mas- Baixar o IMI, Então- baixar o IMI de uma forma generalizada estamos a- favorece todos os proprietários Eu por acho- igual percentualmente. O que significa que os grandes pagadores de IMI em volume, quem tiver imóveis avaliados em muito dinheiro, e quem são? São os fundos imobiliários, são os bancos, são os hipermercados aqui em Vila Real, são as eólicas. instituições que- Todas essas instituições, sim, pagarão muito menos de IMI. Porque, pegando exatamente no teu exemplo, o tal proprietário, a família, que tem uma casa no valor de 100 mil euros e que passa a pagar uma taxa de 0,3, na verdade, poupa 7,8 € por mês. Paga-se, é Portanto, menos os 100 euros 7 por são mês. os menos 7 100, não, euros, por os ano, 7 euros por ano. por mês são menos Por ano. 90 e tal, 95 euros por ano. Os 7,8 € por mês, no orçamento familiar, duvido muito que faça uma grande diferença, não servirá sequer para levar os miúdos ao McDonald's. Mas há sempre Agora, jeito também. Há sempre jeito. para os proprietários É das sempre bom ouvir eólicas, este tipo de... para os proprietários das eólicas e para o novo banco e para o continente, para E para a esses, sim, de Altice facto, também, que Mas o sabes que pagamento eu do IMI vou- será eu- benéfico. eu- A baixa da deixa-me taxa devolver será aqui. benéfica. Deixa-me devolver aqui. Desculpa. E porquê que o Rui Santos quis baixá-lo? Não, nesse caso, os 0,5% que Quais são os baixaram. impostos? Não, Não, para mas o responde cidadão. de uma para- forma muito simples. O Rui Para o Santos, cidadão porque não era representam transferência, nada nesse baixou- caso, na baixou tua uma ótica. pequena porcentagem e a seguir adotou o IMI familiar, que esse sim, Esse sim é esse uma dirige-se redução, às Que é famílias. uma medida, que é uma Esse medida sim nacional. dirige-se- não é uma medida nacional, é uma medida que cada uma das autarquias É uma medida individual, nacional. desculpa, cada uma das autarquias, As autarquias pode ou não É aderir uma a ela. medida nacional. Rui Santos poderia ter dito, não quero continuar. Olha, o Porto continua a não adotar É, não o IMI quero, familiar. exatamente. Um candidato de resto apoiado pelo CDS-PP. Portanto, o IMI familiar é uma opção da autarquia. Se quiseres, é uma política pública da autarquia de Vila Real. É preciso ver quantas Já autarquias aderiram a isso. cerca de 200 no país. Em 310. Em 310. Portanto, cerca de 66%. Acho que não fizemos mais que a nossa obrigação. Eu acho que sim. Sim, Eu concordo é plenamente. quase Acho que essa como sim foi uma boa opção medida que se direcionada, deve- de facto, se para as deve, famílias. sim. Mas a Joana Rapazote continua sem me responder à pergunta principal. Onde é que vai buscar o dinheiro? Não era tanto dinheiro assim, não, é como é sobrevive quase. com menos um terço das despesas para as atividades da Câmara Municipal.
Onde é que corta? Corta nas transferências para as freguesias. Vamos falar de IRS. Também nós entendemos que o IRS deve ser devolvido aos cidadãos, ou seja, nós entendemos que os municípios, as pessoas, às vezes não sabem bem, esta medida durante muitos anos não era, digamos, de um conhecimento generalizado, as pessoas não tinham a percepção de que 5% dos impostos que pagavam a nível nacional, do imposto sobre rendimentos, do IRS era reencaminhado para o município e que a lei prevê que o município pode dispor desses 5% que recebe, que arrecada de receita de IRS dos contribuintes que estão no seu território geográfico, que pode devolvê-lo ao cidadão, contribuinte, não é? Respectivamente, digamos assim. Se nós temos um problema objetivo, nós temos que resolver objetivamente o nosso problema. O nosso objetivo e o nosso problema, o nosso objetivo é resolver o problema que temos e o problema, a meu ver, no entendimento do CDS, é notório e é um problema do interior do país e que se reflete naturalmente também em Vila Real, que é um problema de desertificação, ou seja, perdemos pessoas. Não perdemos apenas pessoas, perdemos pessoas qualificadas, perdemos pessoas em idade fértil. Porquê que parece aqui falar muito tecnicamente? Não, a verdade é que existem estudos demográficos que nos dizem que daqui a 75 anos se calhar temos 1/4 da população no interior. Portanto, no país. No interior. Em cada família de 4 pessoas, imaginem as casas que hoje têm 4 pessoas, daqui a 75 anos têm uma pessoa. E que já não é possível resolver este problema apenas pela fixação dos que cá estão. Ou seja, a taxa de renovação da população no interior já não é suficiente para substituir e manter o nível de população que temos hoje. Isto significa que temos que atrair pessoas para o interior. Portanto, temos que captar pessoas e temos que atrair pessoas em idade fértil, ou seja, casais. E hoje em dia o maior paradigma que as pessoas têm, ou a maior necessidade que têm, é uma forma de sustento. Nós temos que nos sustentar, temos que ter uma forma de ganhar a nossa vida. E num mundo competitivo em que vivemos, é necessário que as pessoas possam evoluir nas suas carreiras. Dizemos à maior parte dos jovens, olha, tens 2 opções, vais para o Porto, vais para Lisboa ou vais para fora e podes aspirar a uma carreira de topo, a um lugar de topo, seja na administração pública, seja nas empresas privadas, seja no mundo das artes, por conta própria, seja em várias áreas. Portanto, digam isto às pessoas e perguntem-lhes se acham que têm no interior o mesmo potencial, a mesma oportunidade. E a verdade é que não temos. E é isto que nós temos que combater. E isto só se pode combater de uma forma. Isto só se combate com uma política de impostos que seja efetivamente atrativa na fixação de pessoas, por forma a quê? E isto quase parece um chavão, a criar dinamismo económico. Joana, mas eu tenho que fazer uma pergunta, pegando exatamente naquilo que tu disseste. Quanto é que aumentou a população em Boticas, em Valpaços, em Santa Marta de Penaguião, por terem adotado um IMI de 0,3%? Está a falar do IRS? Não, estou a falar dos impostos, porque a Joana ainda não chegou àquela parte em que me vai explicar como é que a Câmara funciona sem receitas. Eu acho que o IMI não é o principal foco da atratividade para a fixação de população jovem. Não, porque cada vez menos gente compra casa. Eu gostava de ouvir. A Joana deu-nos exemplos aqui de municípios que adotaram baixas taxas dos impostos municipais. Viseu, por exemplo, eu gostava mais de ter ouvido a Joana Rapazota dizer assim, eu critico o governo anterior central, responsável pelo IRS, pelo IRC, pelo IVA, por não ter criado uma política fiscal atrativa para o interior. Infelizmente, Rodrigo, infelizmente eu não te posso concordar, sabes porquê? Porque não foi o governo anterior que implementou essa medida que fez o buraco. Que tem que se preencher com esses... Qual buraco? Estás a falar o buraco do país? Não, está tudo bem, este país é riquíssimo. O buraco financeiro. Joana, mas vamos então centrar. Joana, e tu dizes como é que eu faço? Como é que eu faço? Mas explica, acho que agora já temos 2 perguntas que são importantes.
Uma, como é que a Câmara funciona sem dinheiro, e dois, como é que a essas... Câmara funciona sem dinheiro? sem Não, dinheiro, e como é que essas dinheiro. políticas de baixos impostos municipais funcionaram em Valpaços, em Boticas e em Santa Marta. Eu não posso naturalmente fazer-te uma avaliação detalhada de como é que funcionaram nesses municípios e com certeza o nosso auditório... Perderam população a um nível muito superior ao de Vila Real, qualquer uma delas. Mas e a atividade económica, Viseu e Bragança perderam a um ritmo superior, a um ritmo Bragança, superior. Certamente, os números de Viseu, infelizmente, não conheço. Pronto, Bragança, então Bragança, não sim. sabes, então também não sabes. Não, os de Viseu não sei. Os de Pronto. Bragança sei. Mas sei Mas eu percebo isso, porque os estudos demográficos dizem-nos, se vamos perder 75% da população, o caminho está traçado. E se a única forma é conseguir atrair mais gente, não vais conseguir reverter uma tendência. Tu estás a propor uma política pública municipal de baixa de impostos para atrair população e empresas. E eu pergunto-te se os municípios que tu usaste como exemplo, aqui os tais vizinhos que deviam ser o nosso exemplo, peço-te que me digas se lá funcionou bem. Se de facto em Santa Marta, ou em Valpaços, ou em Boticas, hoje temos uma grande dinâmica populacional, se temos uma enorme atração de população, se temos uma enorme dinâmica empresarial, porque a mim parece-me, aliás, tenho a certeza de que não. E portanto, se a receita não funcionou nos outros sítios, então, tal como tu dizes, olhemos para o exemplo. A minha questão é tão simples quanto: conheces alguma política, seja ela de natureza for, que tenha resultados imediatos? Eu não conheço. Quando se vende às pessoas que as políticas têm resultados em 1, 2, 3 anos, eu acho que isso é um logro, é uma fraude, é enganar as pessoas. É dizer que em 2 anos ou em 4, isso é um problema que nós temos na política. Infelizmente, vivemos o dia-a-dia e fazemos política para mandatos, ou as pessoas, tendencialmente, eu comecei por dizer que isto é um projeto que já vem de há longos anos atrás. E isto serve para justificar e contrariar aquilo que eu não gosto de ver na política, que é a política feita para resultados imediatos. Uma política para ser bem sucedida e para ser sustentável e viável, mas então tu estás tem que ser feita a médio e longo prazo. E eu entendo... A recuperação da população do interior está dependente dos impostos municipais. Também está dependente dos impostos municipais. E se nós queremos atrair investimento e se nós queremos atrair pessoas, temos que lhe mostrar que quando elas tiverem que escolher entre Viseu e Bragança e Vila Real, se estes têm estas vantagens, são estes que vão ser escolhidos. Se as pessoas se pretenderem radicar no interior e olharem para o mapa, porque nós vivemos num mundo global, a informação é global, nós vamos à internet e imediatamente vemos, espera aí, eu preciso instalar uma empresa, um negócio médio ou pequeno, e eu pergunto, não é essa a questão é, eu pretendo me instalar, não, eu não me interessa o que é que aconteceu, interessa-me o que é que vai acontecer, eu estou-me a propor para o futuro, a preparar o futuro. É dizer, nós temos que melhorar algumas coisas em Vila Real, obviamente, e estamos a falar, nomeadamente, de dinâmicas populacionais e económicas, e propõe uma solução. A solução é baixar os impostos municipais. E aquilo que eu digo é, Bragança, que o fez, nas tuas palavras, Bragança que o fez, teve um bom resultado. O que eu te posso dizer... Mas Bragança baixou o IRS? Baixou o IMI e baixou o... No IMI tem a derrama também foi remexida também. Eu não tenho exatamente o número presente. Não sabemos se subiu a população, não. É óbvio. Mas aqui a questão não é essa. Só nos próximos censos é que há dados. Não é essa a questão. Mas em termos de desenvolvimento também tens já algum... Em Vila Real, na Maia, em Lisboa, e se o IRC for 23,5%, em Vila Real, esses sim que pesam na contabilidade das empresas, no Porto, na Maia, esses é que poderiam, se houvesse uma política de diferenciação fiscal positiva do interior, nos impostos que contam, porque não são estes, infelizmente, que contam, nem no bolso das famílias, nem no bolso... O IRS conta. O IRS conta 95% para o Estado português. 90, cada um de nós, cada uma das pessoas que nos está a ouvir, sabe quanto paga ou não de IRS. E agora imagine-se a receber mais 5%. Não. Ou a não pagar. Ou a não pagar. Eu acho que em cada 100 euros por ano. Se é isso que faria a diferença entre viver no Porto ou viver em Vila Real, ou em Bragança, ou em Viseu. Eu acho que o problema é precisamente esse. É as pessoas acharem que não faz diferença no mundo em que hoje os resultados são comparados. Eu não disse que não fazia diferença. Não, o que eu disse foi é quando os 95% é que fazem diferença. Vamos lá ver uma coisa. E esses são da responsabilidade do Governo eu se calhar eu não me expliquei muito bem, mas vamos dar um exemplo prático.
uma família em que um deles é informático e o outro é músico e que podem trabalhar a partir de casa. E nós temos cá, olha, conheço um caso em Bragança, a Dulce Pontes está radicada em Bragança, tem a sua casa em Bragança. Portanto, ela até dá-se o caso que ela é música, vamos supor que o marido da Dulce Pontes, entre aspas, é informático, que vivem no litoral, que têm 1, 2 ou 3 filhos, portanto, até já neste caso, até já não estão em idade fértil e até já têm filhos, e que este casal que vive há vários anos em Lisboa e no Porto e decidiu que quer mudar de vida. Quer ir para a proximidade à natureza, quer ir para o campo, a sua atividade profissional permite-lhes trabalhar através de casa, através de um espaço de co-work, permite-lhes trabalhar à distância, e esta família vai escolher e diz assim: ora bem, nós até nem temos raízes no interior, vamos escolher uma terra, e temos várias opções. Temos cidades comparáveis, por exemplo, se compararmos Viseu, Bragança e Vila Real, mais ou menos em dimensão, já andam a competir. Todos os indicadores são muito diferentes nessas três cidades. Bragança acho que ainda está um bocadinho a leste e Viseu está cada vez mais perto. Sim. Viseu sim, já se pode comparar um bocadinho com Vila Real. Sim. E vamos supor que essa tal família se decide mudar para o interior e lhe dizem que 2 concelhos vizinhos da mesma família, um tem uma taxa de IMI mínima, que as pessoas até se querem radicar e querem pôr os seus filhos na escola e por aí fora, que tem a devolução do IRS, que tem o seu negócio que podem instalar aí com a derrama mais baixa. Qual é que as pessoas vão escolher? Isto é uma pergunta que eu faço ao nosso auditório. A Dulce Pontes escolheu Bragança. Vamos perguntar ao nosso auditório qual é o sítio que as pessoas vão escolher. É o sítio que lhes é mais competitivo. Isto significa que passa pela competitividade do território. E a forma de perceber isto. Mas então porquê eu acho que é isso. Estão a popular de gente? Porque esta tendência demográfica não muda de hoje para amanhã, Rodrigo. Porque a taxa de renovação não os municipais fazem a diferença. É óbvio. Mas agora, claro que mas são medidas concretas e que apelam à pessoa. Eu isso aí concordo contigo. Tem que haver um acompanhamento do Governo Central, porque eu acho que aquilo que vai criar. E agora vamos chamar talvez o liberalista, o liberal, o fascista. O governo tem que. Às vezes chamam fascista. Mas injustamente diga-se. E vocês sabem que sim. E conheço alguns fascistas que ficam muito aborrecidos por às vezes antes de chamar fascista ou Albano. É verdade. Mas deixa-me só dizer, de facto tem que haver, e agora isto é uma opinião mais jornalista, mas tem que haver uma tendência para fixar empresas no interior do país. Claro. Porque são as empresas que vão gerar emprego e são os empregos que vão atrair gente. Agora diz-me uma coisa. E aí sim o Governo Central tem a responsabilidade de instituir, juntamente com as parcerias com as câmaras municipais, no interior, taxas de IRC mais... Mas Albano, um imposto municipal. Aí sim é atratividade. E nisso e outra coisa, já agora precisamos a falar do Governo Central. Há uns meses falou-se da possibilidade de vir uma fábrica da Tesla para Portugal. E muita gente achou piada ao facto do Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real, e dizer, eu acho que ela devia vir para Vila Real. Mas eu acho estranho que o Rui Santos tenha dito isso, porque o Rui Santos defende que a derrama só deve estar a 0,75 para 95 para as pequenas e médias empresas. Estás a ver o rendimento que isso seria? Estás a ver o rendimento que isso seria para a Câmara Municipal de Vila Real? O que tu pedes em rendimento, ganhas em cidadãos a pagar e a descontar impostos. Não é verdade? E a popular o teu território. E a otimizar. Aliás, onde eu queria chegar com este exemplo da Tesla era só para dizer o seguinte. Naquilo que são as grandes decisões estratégicas dos governos centrais, a Auto-Europa está onde está, não foi porque os senhores da Volkswagen decidiram por aí. Houve uma negociação com o governo nesse sentido. Quando a Siemens foi para onde foi porque houve uma negociação com o governo. E se a Tesla viesse para cá, haveria uma negociação com o governo. E acho que é importante que câmaras municipais que não estão no litoral apresentem os seus argumentos e estejam disponíveis. As grandes decisões estratégicas do governo, os grandes investimentos estrangeiros, essas sim deviam merecer ou deviam provocar atratividade dos territórios. Não é com impostos municipais. Mas quando muito com os impostos nacionais. Eu acho que também tem que se começar por algum lado. E se nós podemos começar aqui com alguma coisa... Isto são coisas que dependem da autarquia. São medidas concretas que dependem da autarquia. E a derrama incide sobre investimento. Estamos a falar de investimento. A derrama incide sobre o lucro tributável das empresas. Pronto, sobre o investimento, sobre... Não é sobre o investimento, é sobre o retorno. Pronto, ok, mas também as empresas já a partir instalam-se para ter retorno, certo? Algumas.
Outras podem não ter isso também. Bem, então aí já estamos aí para outro caminho. Já estamos a desvirtuar. Estamos a complicar. Tudo. Mas deixem-me que vos diga, vocês sabiam, e agora vai ser aqui uma coisa de 10 segundos, vocês sabiam que houve uma fábrica de componentes de aviões que se quis instalar em Vila Real? Sim. E outra de componentes automóveis. Mas eu estou a falar há 30 anos atrás. E eu estou-te a falar nos últimos anos. Ou há 40 anos e que não atrás. veio porque não havia terrenos infraestruturados. E não veio porque o terreno na altura que lhes era que eles pretendiam, decidiram, os proprietários e a própria Câmara Municipal, era na altura do Dr. Armando Moreira, poder-me a desmentir se achar necessário, porque eu tenho a pessoa que intermediou o negócio dos aviões que me contou a história, mas entenderam entalar a empresa. Dizer, isto é caríssimo aqui, e a empresa nunca veio. Se calhar hoje Vila Real ainda tinha uma fábrica de componentes de aviões. Bom, e então, relativamente a esta Vamos questão da política impostos? fiscal... É isso que eu ia dizer, já estamos a metade da nossa hora, vão continuar nos impostos? Para fechar, eu diria só que na derrama propomos para todos os investimentos, não queremos atrair apenas os pequenos e médios investimentos, achamos que os tais grandes investimentos são estruturantes e, portanto, temos que ter uma taxa de derrama que seja suficientemente... Só não explicaste como é que a Câmara funciona com menos um terço das receitas para como funcionava há 6 anos atrás. Não. Que tinha o mesmo orçamento, não tinha a mesma execução, não é Rodrigo. Tinha uma execução de 50 e qualquer tinha uma execução de 30 milhões aproximadamente, a mesma que se executa hoje, com menos impostos. Uma taxa inferior de execução. Sim, e atingia o mesmo valor. Tinha o mesmo valor investido. Mas ao nível das receitas tinha muito mais dinheiro, que hoje não é possível. Tinha, de facto, geriu. Hoje esgotamos a possibilidade nós sabemos, de executar receitas. Nós os 3, ou nós os 4, os 5 que estamos aqui, se calhar o nosso auditório não sabe, maioritariamente quem não estiver tão familiarizado com estes termos, que até há uns anos atrás as câmaras podiam sobre-orçamentar. Ou seja, podiam orçamentar 50 milhões, 600 milhões e depois executavam 10%, 20%, 30%, 40%. 50%. Estou a progredir. Também nunca orçamentámos 100 milhões. Mas chegamos aos 40 e... Mas 40 é metade de 100. É menos de metade. Portanto, se nós hoje quisermos comparar dados comparáveis, que é o que temos que comparar a execução com a execução, porque houve, entretanto, uma lei, podemos chamar uma lei travão, que impediu que as câmaras orçamentem, obriga a que executem o orçamento acima de 85% ou mais. 85%? Tem que ser acima de 85%. Acima de 85%, pronto. Nessa medida, não é sério nós compararmos orçamentos de 40 com orçamentos de 30, quando sabemos que o que temos que comparar é execuções de 30 com execuções de 30. Acaso, e essas execuções de 30... E se quiseres perder um bocadinho de tempo a discutir as questões técnicas, nomeadamente fundos comunitários que estavam inscritos no orçamento, podemos discutir. A receita de 45 milhões que existia em 2012 era real. Bastaria que a Câmara Municipal a tivesse acionado. Não acionou, perdemos piscinas, perdemos zonas industriais, perdemos isso tudo. Agora, é sério, digamos assim, as receitas da Câmara Municipal eram aquelas. Sobre-orçamentado. Ninguém desmentiu aqui que eram sobre-orçamentados, que era uma prática. Poderiam ter sido executadas ao mesmo nível. Sobre-orçamentação era uma prática que foi, por ser uma prática, foi impedida por lei, porque era a regra. Portanto, vamos comparar o que é comparável. Não, exatamente, era a regra. A lei não foi só para Vila Real. Joana, mas tu respondes assim, trabalharia como trabalhava antes, mas fala-me de coisas concretas. Diz-me assim, a Câmara Municipal de Vila Real, eu há bocadinho dei exemplos, disse assim, a massa salarial são 7,5 milhões. Eu continuo a ver que este programa continua a ser o programa do Rodrigo Sá. Continua a ser o programa do Rodrigo Sá. Daqui a nada vamos com metade do programa e o Rodrigo não deixou o Albano e o Bruno para estas também que de facto não respondeste à minha questão, que era a questão principal. Obviamente que não vou aceitar da mesma forma que há 6 anos atrás e há 12 anos atrás se executavam com verbas de IMI de 3,6 milhões, os mesmos 30 milhões, que aproximadamente se executam agora. Então o que é que ficava por fora? O que é que a Presidente Joana Rapazote não fazia? Umas festinhas.
As festas, podemos falar sobre festas. Espera aí que o Rodrigo... Não, podemos falar de festas. Mas eu acho que o programa que é sobre a Joana Rapazote, candidata a Presidente de Câmara, nos podia dizer onde é que vai custar 5 milhões de euros. Pronto, eu não entendo que tenha que custar esses 5 milhões de euros. Eu entendo é que nós vivíamos com uma verba inferior. O acréscimo está a satisfazer. Os 30 milhões são 30 milhões de execução há 6 anos atrás e são 30 milhões de execução agora. Compara Joana, 30 com 30, execução com execução e verbas que cresceram, nomeadamente Joana, o IMI, 100%, Joana, e que este executivo diminuiu 5%. Joana, há 2 factos que são indesmentíveis. São indesmentíveis. 30, o orçamento hoje é de aproximadamente 30 milhões e tem uma taxa de execução de 99,7% da ordem da receita, na receita municipal. Aquilo que eu pergunto é, se nós temos quase 100% de 30 milhões que são executados e tu dizes, a tua proposta é, vamos cortar 5. E eu já expliquei ao nosso auditório, não é a ti, que eu sei que a ti não preciso explicar, porque felizmente és uma mulher que conhece bem esta realidade, quanto mais não seja porque és deputada municipal já há 8 anos. Mas aquilo que eu digo é, esses 5 milhões, na verdade, não são sobre 30. Esses 5 milhões, na verdade, são sobre menos de metade de 30. São em cerca de 14. Mas mais do que isso, esses 14 englobam, por exemplo, 1.600.000 euros de iluminação pública. Esse orçamento engloba, por exemplo, 1 milhão de euros para transporte escolar, que eu acredito que são coisas que a Presidente Joana Rapazote não poderia cortar. Não, portanto, pode cortar, mas pode tornar mais eficiente. A eficiência, nomeadamente, o nível energético implica investimento. Se temos que aumentar o investimento e tu estás a me falar de corte de receita, já não bate a bota com a perdigota. O que eu digo é, na atividade municipal, como é que se reduz um valor que muito facilmente chegaria aos 50% daquilo que a Câmara Municipal faz hoje? Rodrigo, é com eficiência. Nós temos, por exemplo... isso é chavão. Não é concretamente. Temos a Vila Real Social, uma empresa municipal. Muito bem. Que custa ao erário público 570, tem de receitas, custa 570 mil euros. Não é verdade. O contrato de programa com a Vila Real Social são 100 e qualquer coisa mil euros. Certo. Tem de receitas 570 mil euros, certo? Não sei exatamente qual é a receita. Aquilo que custa ao erário público, eu posso dizer exatamente. Aquilo que custa ao erário público, que é o contrato de programa que existe. Mas até custa de ordenados. Queres saber? Eu gostava, não sei. Sabes que a Vila Real Social foi uma instituição que eu conheci bem nestes programas, nos comentários. Portanto, a Vila Real Social é uma empresa municipal da Câmara Municipal de Vila Real que tem como principal missão cobrar as rendas dos bairros sociais e cobrar estacionamento. À superfície e o parque de estacionamento 6. Sim. Como nós sabemos, as verbas arrecadadas no parque de estacionamento do Seixo nem sequer pagam o ordenado de quem lá trabalha. Não eram suficientes para sequer pagar, já não digo a luz, digo o parque de estacionamento da cidade. E a Vila Real Social tem um universo de trabalhadores entre 15 e 20, entre 15 e 20, pelo menos eram 16, não sei se diminuíram entretanto abaixo dos 15, e cobra de rendas aos habitantes dos bairros sociais, essencialmente, porque se não me engano, as rendas do estacionamento, se não andam nos 10 mil euros, andam nos 20 mil, no máximo, portanto, cobra de rendas 500 mil euros. 500 mil euros. E gasta em funcionários 371 mil euros. Poder-me-iam dizer assim, ok, mas faz grandes investimentos na manutenção do seu património, porque estamos a falar de bairros que não têm 5 anos, nem 2, nem 3, estamos a falar de bairros com muitos anos. Gasta 70 mil euros em obras de manutenção, de preservação dos bairros sociais de Vila Real. Vamos assumir que no estacionamento não tem que fazer grandes investimentos. Portanto, dos 510 mil euros que os cidadãos que vivem nos bairros sociais de Vila Real pagam de rendas, 371 mil... anuais, só para... Sim. 371 mil são para pagar ao pessoal. E eu pergunto assim... O que em média daria, fiz agora a conta, 22 mil euros por cada funcionário, se ganhassem todos o mesmo, por ano. Pronto. O que daria mais ou menos 2 mil euros por mês. Não, é dividir por 14. Não. Depois tens os 14. Pronto. E a minha questão aqui, não é os funcionários. Porque se tivermos pessoas qualificadas, estas pessoas podem estar
na Câmara Municipal e podem ter muitas mais funções. Porque o que é que a Vila Real Social faz? Inquéritos sociais. É bater à porta das pessoas e perguntar quantas pessoas vivem lá. Porque toda a parte social que a Vila Real Social pretendia ter e pretendeu ter no passado, por lei, são competências exclusivas da Câmara Municipal, portanto não as pode ter na prática. Sistematicamente, nós temos uma empresa que se limita a cobrar rendas, porque também não investe mais do que 70 mil por ano, 510 mil. E dos 510 mil que cobra 371 mil perdem-se nesse processo. Até dá mais do que eu dizia. Eu fiz as contas de 317, troquei 371 perdem-se, 371 mil perdem-se em despesas de funcionamento e em despesas pessoal. Portanto, nós perguntamos qual é a vantagem, eu pergunto, qual é a vantagem de ter esta empresa municipal com os custos de que agora esta empresa até está certificada com a ISO 9001. Sim. Naturalmente, é muito bom para as pessoas que a empresa que lhes cobra a renda esteja certificada. Acho que é obrigatório. Nós na Assembleia Municipal... Eu costumava usar uma expressão para a Vila Real Social, que é o cobrador do fraco. Porque para mim, e o Rodrigo já me ouviu, porque o Rodrigo está na Assembleia Municipal, já me ouviu esta expressão na Assembleia Municipal. Porque eu sistematicamente peço, relativamente, e não é de agora, esta crítica, tal como a do IMI... o CDS sempre defendeu a extinção total das empresas municipais em Vila Real. Tanto cabe ao PSD, ao executivo do PSD que lá esteve, como ao executivo do PS. Atenção, até quero fazer uma ressalva. Relativamente ao IMI também, nunca o PSD defendeu a taxa mínima de IMI. Portanto, nós somos coerentes, nós não propomos isto de hoje. Nós temos exemplos práticos. Ponte Lima mete em prática estas políticas fiscais que a gente deu. Não é, são 5. Do CDS? São 5. Já são 5? Já há muito tempo estás enganado. Não me tinha percebido. Estamos representados nas ilhas e tudo, portanto estás enganado. Ilhas e continente. Estás desatualizado, Rodrigo. Estás desatualizado. Já não me tens no programa. Portanto, aqui o que é importante em relação à Vila Real Social, e isto para o nosso auditório, porque senão às tantas parece que estamos no nosso debate, e aqui temos que esclarecer as pessoas. Estas pessoas podem evoluir na sua carreira, podem ter um serviço muito mais aliciante para elas próprias, podem prestar outros serviços na própria Câmara Municipal que não podem nesta Vila Real Social. Portanto, qual é o interesse, pergunto eu, para o cidadão de manter esta empresa que tem custos? Com revisores oficiais de contas, com a existência da própria empresa, com o seu pessoal que está afeto e adstrito apenas àquelas funções e que não tem espaço para trabalhar mais. Qual é a vantagem? Vão-me dizer que não tem custos para o município? Tem. Pronto. É um dos custos. É um dos custos. E, portanto, é um dos dos 5 milhões e 500 mil euros, vamos reduzir 100 mil euros. É um exemplo prático. Já só falta, Joana, já só faltam 5 milhões e 400 mil euros de corte. Eu pergunto, quando o Rui Santos disse que ia baixar a taxa da água, se veio para aqui fazer as contas. Porque senão então, Mila, temos a noite toda. Não temos a noite toda e o tempo está a contar. Se foste tu que estiveste no programa, não me recordo se ainda foste tu que estiveste em 2013 nas autárquicas. Na fiscalidade. Mas ficamos sem resposta em relação a onde se vamos adiante. Albano, a próxima pergunta. Ora bem, avançando de modo laranja, digamos assim, que é para não se confundirem, senão daqui a pouco vão dizer que o Albano apoia o Rui Santos. Já faltava pouco para alguns atrasados mentais o dizerem. Eu, de qualquer das maneiras, é verdade, vamos falar, eu também chamo os bois pelos nomes, não é? E para mim, há pessoas que... Mas a candidata é esse gente com água. Esse gente com água. Ela provavelmente até, não vou dizer que sabe a quem eu me refiro, que isso seria uma indelicadeza com ela, mas sabe que há atrasados mentais na política, como é óbvio, não é? E até há alguns atrasados mentais que até dizem, ou poderiam dizer, que eu poderia apoiar o Partido Socialista. O que não é verdade, apesar de ter apreço pelo engenheiro Rui Santos. Apreço pessoal até, diga-se. Em relação à Joana Rapazote, eu vou falar aqui de uma coisa que o CDS gosta de falar. E o CDS gosta de falar porque é uma causa, uma bandeira do CDS. E esse problema foi supostamente resolvido neste mandato do Partido Socialista, apesar de ser uma bandeira tua e uma bandeira do teu partido, que é o bairro Norado. E eu gostava que se dissesse aqui se, efetivamente, e penso eu que teria sido para há 2 anos, não? Que se lançou a... promessa foi de resolver. Foi na Assembleia Municipal do 25 de Abril que fizeram uma deslocação ao bairro Norado
para dizer que o problema estava resolvido. Estava resolvido. Portanto, a Câmara iria adquirir... Tu eras defensora do bairro Honorado. Vai falar do bairro Honorado agora. Pensou que a Câmara iria adquirir os terrenos, que eram do Exército. E assim foi. Não é? E adquiriu. E agora está a vendê-los aos futuros proprietários, que são pessoas, para que as pessoas saibam, o bairro Honorado foi constituído, pensou com pessoas maioritariamente que vinham das ex-colónias e, portanto, que acabaram por se fixar ali. As construções seriam tidas como ilegais. Não, eram de facto ilegais. Eram ilegais, sem aspas. E portanto, o Executivo Socialista regozijou-se de ter resolvido o problema. Resolveu. Ainda bem, agradeço que tivesses tocado numa que é a bandeira do CDS, não é minha, é do CDS em Vila Real. Eu, naturalmente... Não foi nada combinado, era o bairro Honorado e a bandeira deles. Nunca te ouvi falar bairro. Agora vão dizer como vou apoiar a Joana. Como eu estou aqui a defendê-la, e eu estou a defendê-la, entre aspas, obviamente, estou a defendê-la porque deixem-me fazer aqui uma manifestação de interesses. A Joana foi aqui nossa colega no painel deste programa, é uma pessoa por quem eu tenho amizade pessoal, apreço pessoal e, obviamente, que é muito próxima da ideologia do meu partido e muito próxima da minha ideologia política. Obviamente que a simpatia que eu tenho, quer pela Joana, quer pelo CDS-PP de Vila Real, manifesta-se no ataque que eu posso fazer ao Partido Socialista e ainda mais à esquerda, uma razão ideológica. É uma razão ideológica, mas para além disso, toda a gente sabe, e vou fazer esta declaração de interesses nesse sentido, que eu acharia que a candidatura, quer do PSD, quer do CDS, poderiam ganhar mais ao terem ido coligadas. Isso não foi possível. Isso era uma belíssima pergunta para termos colocado. Calma. A Joana Rapazote não decidiu as coligações, que eu saiba. Não foi a Joana Rapazote que decidiu ir coligada ou não. E eu também acho que esses processos internos não têm que ser discutidos na rádio. Era giríssimo sabermos. Falamos aqui a Cajaringosa também nos explicou bem como é que se formou. Foi tudo à vista. Foi, então não foi giríssimo. Então não foi uma coisa lindíssima. De qualquer das formas, a coligação não foi possível. Obviamente eu não quero trazer o tema da coligação para aqui, até porque estamos com a candidata do CDS-PP. E portanto, quero só apenas dizer que o PSD e o CDS vão coligados em várias câmaras municipais. Não foi possível isso em Vila Real. Vai-se percebendo, à medida que alguns nomes nas candidaturas vão surgindo, que de facto era um bocadinho impossível isso acontecer, na parte do CDS, coligar-se. De qualquer das formas, esta questão do bairro Honorado é uma questão que não foi combinada, obviamente, mas que o Rodrigo acha que foi combinada. De qualquer das maneiras é indiferente. Ali uma francesinha. É indiferente. O que eu quero é que a Joana nos diga o que é que o bairro Honorado... O Albano é uma pessoa atenta e com certeza sabe como uma bandeira que é e como algo que a gente falou, nomeadamente na apresentação da nossa candidatura, que é um tema que consideramos de extrema importância. E porquê consideramos o bairro Honorado importante? No bairro Honorado moram cerca de 230 pessoas e 70 famílias. É um processo que se arrasta há 40 anos, ou seja, aquelas pessoas foram instaladas no Exército, num espaço, num terreno que pertencia ao Exército, pessoas que vinham das ex-colónias, numa situação de emergência social e em casas que foram cedidas pelo Estado, e eu não quero cometer a falha, se foi da Noruega, eu presumo que foi da Noruega, mas foi um país nórdico garantidamente. Essas casas foram-se degradando, as pessoas foram adaptando as casas, foram construindo as suas... construindo as suas casas, porque houve ao longo dos anos a promessa de que poderiam vir a ficar por ali. E essa promessa manifestava-se em evidências de parte dos executivos municipais, nomeadamente embaixadas que eram permitidas instalar-se, em ligações de saneamento. Portanto, havia uma evidência da Câmara, uma conivência com essas mesmas construções, porque, de facto, não iam pôr as pessoas na rua porque sim. Não indo pondo as pessoas na rua porque sim, que obviamente não seria correto, eu entendo que deveria fazer-se mais. São necessários 40 anos para adquirir ao Exército uma parcela de cerca de 3 hectares de terreno, pelo valor que andou durante anos no mandato do Dr. Manuel Martins em negociação, antes dele, mas já depois dele, eu
li exaustivamente a documentação, e andou-se a discutir a negociação, se era 1.800.000, se eram 800.000, até que se cifrou nos 610.000 euros a aquisição dos 3 hectares de terreno. E, naturalmente, Rui Santos faz uma bandeira que legalizou esta situação. A bandeira do CDS não é... Então, tema bom, estás a ver? A bandeira... O Rui Santos não. A Câmara Municipal de Vila Real comprou o terreno e está neste momento a vendê-lo aos proprietários que decidiram. Eu pergunto a uma pessoa que tenha uma casa que é ilegal, que está num terreno, que a mim, eu diria, qual é a diferença de estar num terreno da Câmara ou do Exército se não conseguir legalizar essa casa? Mas consegue. O que a Câmara teve uma oportunidade única. Ao contrário do Exército, que não tem, digamos, uma apetência para resolver quer problemas sociais, quer problemas urbanísticos, a Câmara tem no seio a Câmara tem no seio das suas competências as competências sobre o território, sobre as infraestruturas, sobre a parte, portanto, do urbanismo e as competências até sociais, de apoio social ao seu território. E a Câmara, e nós propusemos, CDS, que, desde logo, que se criasse uma comissão de acompanhamento do processo Norado. Foi assim que a nossa bandeira começou. No meu primeiro mandato, estava eu e o Jorge Espinho na Assembleia Municipal, ainda no tempo do e propusemos uma comissão de acompanhamento do bairro Norado que teve, se bem me lembro, uma votação contra de todos. Não me votei contra. Rodrigo, não sei, eu também não sei. Estás aqui e podes-te lembrar. Normalmente tens uma memória para o que te interessa. Na verdade, não lembro. Não sei, não vou dizê-lo porque não sei, nem isso é o relevante para aqui, para o esclarecimento do nosso auditório. Agora, a questão é a seguinte. Portanto, no momento em que a Câmara comprou o Exército, na verdade a Câmara é dona daquela área toda. O que é que eu faria se fosse Presidente de Câmara? Eu vou responder. Se eu fosse Presidente de Câmara, eu estudaria a requalificação do bairro Norado. Eu dotaria este bairro Norado de infraestruturas básicas e outras, nomeadamente de passeios com dimensões, se calhar fazia algumas correções de limites de alguns lotes, fazia alguns alargamentos de acesso aos muros, se calhar teria que expropriar meio metro, 1 metro às pessoas para melhorar a condição do bairro. Porquê? Porque nós sabemos todos muito bem que nós sabemos muito bem. Eu estou a responder ao Albano. Sim, posso seguir ao Albano. Ele está a defender a Câmara Municipal. Não estou a defender a Câmara Municipal. É que isto é verdade. A Câmara Municipal está a fazer precisamente isso, a requalificação do bairro. A minha questão é, no momento em que a Câmara é titular do terreno, tem a possibilidade, num processo único, de fazer aquilo que não foi feito em 40 anos, que é transmitir a posse a custo, a posse para os proprietários. Não é vender o terreno. Vender o terreno é o mais simples. É a forma de descartar o problema, que foi o que a Câmara fez. A Câmara dividiu os 610.000 euros por 83 lotes, que são os lotes das pessoas, e a totalidade do dinheiro que pagou distribuiu pelos lotes, pelo número de lotes, e conseguiu uma proeza. Foi vender o terreno igual, ao lado um do outro, cada um a seu preço. Em 83 lotes... Em 83 lotes... Não, essas decisões não são da Comissão de Moradores. Em 80... Rodrigo, na Assembleia Municipal ouvimos a Comissão de Trabalhadores. Essa proposta foi um cálculo de Excel difícil de fazer, eu acredito, porque 2 terrenos, vamos imaginar uma urbanização, eu quero comprar um terreno virado para a estrada e o Albano quer comprar o terreno ao lado do meu, que tem exatamente a mesma exposição, norte, sul, confronta na mesma com a estrada e ambos temos um vizinho de cada lado, portanto temos uma situação idêntica. As pessoas acham normal que 2 lotes contíguos tenham um preço por metro quadrado, porque a Câmara vendeu terreno, área, superfície de solo. 2 preços diferentes. E se tivermos 83 lotes, vamos ter 83 preços diferentes. Isto é totalmente discriminatório. Nós temos que ter um processo. Claro que é discriminatório. Vai comprar 2 apartamentos vizinhos, um do lado, e com a mesma área, com a mesma tipologia e tudo, e um pelo dobro do preço do outro. Dobro do preço. Por exemplo, portanto, há 83 preços. Rodrigo, isso eu digo que não te admito que
ponhas sequer em causa. Até porque isto foi feita peça na comunicação social e nunca houve. Afirmar que os terrenos foram vendidos ao dobro do preço? Consigo-te afirmar que existem 83 lotes e existem 83 diferentes que foram vendidos por preços diferentes. 83 preços por metro quadrado diferentes. Para um terreno que foi vendido a privados e bem. Agora, a questão é, a única coisa que quem lá mora queria era poder comprar o terreno para poder vender as suas casas. Estás enganado. As casas não existem, as casas são ilegais. Não existem e são ilegais. Está a ser legalizado todo as casas, não é verdade. É verdade, sim, é verdade. O único processo. Rodrigo, eu desafio-te a provar. Pessoas que já compraram a casa. Já? Compraram a casa a quem? Ao município de Vila Real. A casa é do município? A casa não, o terreno é mas legalizaram a sua casa. Não. Mas não. Pois aí é que está a questão. É que, de facto, a Câmara Municipal fez o fácil. Descartou-se do problema, dividiu os 610 mil euros por 83 lotes. Vendeu. Agora eu pergunto, as casas estão ilegais, qual é o engenheiro civil que vai passar e vai atestar aquela empresa que foi contratada pela Câmara Municipal precisamente para fazer isso, Joana? Para fazer o quê? Para fazer o quê? A legalização de cada um dos imóveis. Dos terrenos. Desculpa, como é que vende? Rodrigo. Eu juro estás aqui na qualidade, de defensor da Câmara Municipal. Deputado municipal que tem conhecimento do processo. Qual é o processo? Eu tenho conhecimento do processo. As coisas que tu acabaste de dizer são espantosas. Rodrigo, se explicam por campanha eleitoral. Não é, porque estás distraído, porque na Voz de Trás-os-Montes e na Rádio Universidade este assunto já saiu há 2 anos. Nós denunciámos esta situação há 2 anos, em 2015. E posso-te dizer... Não é verdade. Não é. Estranha-me que Rui Santos não tenha vindo desmentir. Aqui a questão é assim. Eu gostava que me indicassem um único morador que tivesse, através da Câmara, legalizado a sua casa. Porque a legalização da casa não é a mesma coisa que o terreno. O terreno esse é a parte fácil, é vender o terreno, é dividir o terreno e vender. Aliás, ele já estava dividido. É fazer uma transação financeira. A questão é requalificar o bairro, a questão é... Rodrigo. Vamos ao bairro Norado? Rodrigo, a questão... acho que era interessante irmos lá e ver. Olha, vamos dar a palavra ao Rodrigo. Eu gostaria só de dizer em relação ao bairro Norado, porque acho que é importante dizer que hoje as pessoas não têm as suas casas legalizadas. Eu, se fosse Presidente de Câmara, não vendia o terreno. O que eu faria era... num processo único, tratava da legalização do que fosse possível legalizar, avaliava o que não era passível de legalização, reestruturava o bairro e então fazia a transação da casa legalizada para a posse da pessoa. E não definia índices de construção em função do que lá estão, porque a pessoa é livre de hoje deitar abaixo a casa que lá existe para fazer de novo. O índice de construção deve ser semelhante em todo o bairro. Uma certa harmonia. Normalmente, quando se faz um determinado condomínio, todo esse condomínio tem a mesma capacidade construtiva, a mesma aptidão. E é nessa medida que nós entendemos que não é discriminatório e é injusto definir 83 preços diferentes por metro quadrado para o bairro e dizer às pessoas que se calhar vão ter que esperar mais 40 anos e 3 gerações. Se eu comprar um terreno de 100 e tudo 80 não pagamos preço. Ele não queria que eu falasse. Ele não percebeu, eu ainda não percebo a diferença está no preço por metro quadrado. Ou então não está a querer perceber. Muito bem, já estamos com uma hora de programa. E aqui a questão é mesmo essa. Era importante entregar e tratar do processo de forma séria e transmitir aos moradores a casa legalizada. Isso é que era o que as pessoas aspiravam. É natural que as pessoas não venham para a rua. As pessoas vivem há 40 anos numa situação de expectativa. E isso não pode ser explorado. Passamos então à próxima pergunta, porque já estamos com uma hora de programa e ainda só 2 assuntos aqui em cima da mesa. Bruno, qual é a pergunta que colocas à Joana? Antes de mais, boa noite a todos que nos seguem nas redes sociais, que nos ouvem portanto, por a nossa frequência. Dar uma saudação especial à Joana. Apesar de não ser uma candidatura, digamos, de primeira água, primeira água, ser a primeira mulher candidata já é portanto, uma prática comum na parte da CDU, também já o fizemos, portanto... sim. Dar-te os parabéns pela tua candidatura e por apresentares aos villarrealenses
portanto, a tua candidatura, o teu projeto e permitires também a alocação do voto, não é? Pegando um bocadinho nesta questão da derrama, eu não vou voltar a questões técnicas que eu não sou o mais entendido em relação a isso, mas pegando um bocadinho nesta derrama, na questão da derrama, que não foi bem explicada na parte do IMI, mas pegando um bocadinho nesses temas já aqui densamente abordados, eu gostaria de perguntar o seguinte: é do teu conhecimento, como, aliás, posso tratar por tu, claro. Obviamente. Aliás, tínhamos falado precisamente disso. Portanto, é do conhecimento geral, portanto, este Executivo Municipal tem feito bandeira da tal atratividade e tem feito bandeira com muitos postos de trabalho. Nada de confusão. Atratividade é António Carvalho. Eu não utilizei esse termo, foste tu. Em relação... Não, mas tu é que ligaste a atratividade a António Carvalho. Eu não liguei. É uma palavra que existe no dicionário português, certo? Uma bandeira do PCP e do PSD. Esta expressão, muito em voga, nos tempos em que correm, há algumas questões que me preocupam, nomeadamente fazemos bandeira em número de empregados ou de possibilidade de atração, tendo em vista o número de empregados, e falamos em número de empregados no Distrito de Vila Real ou mesmo na Vila Real Cidade, e tendo em vista a alocação dos próprios jovens ou pessoas que se queiram candidatar a esses próprios empregos. Temos visto muitas queixas, nomeadamente a uma das bandeiras do Executivo Municipal em relação ao call center. Temos visto pessoas completamente descontentes, eu vou chamar mais, como é da nossa linguagem, completamente exploradas, portanto, em relação a serem prestadoras de serviços naqueles call centers. O que é que podemos esperar de uma candidatura CDS-PP para Vila Real? É mesmo motivo da atratividade, ou seja, ao mesmo custo trazer, eu vou chamar abutres, porque são pessoas que vêm para aqui explorar pessoas da terra. Vamos levantar. É bom, vocês têm que levar com eles. Eu acho que é normalíssimo. Aliás, o PCP está numa luta nacional contra a Altice, era o que mais faltava não haver um ataque em Vila Real. Mas só uma coisa, faço daqui também uma declaração de verdade. É um facto que a Câmara Municipal de Vila Real não tem precários, certo? Não tem precários. Mas atraiu um investimento no entanto, por sua vez é acusado de ser era precário. Isso que eu queria saber da parte da Joana e da sua consequente candidatura, se esta questão da atratividade, conforme tu, e acho que foi explícito, tu falaste aqui, é necessário trazermos gente para cá, sim, mas a que custo? Portanto, a base de preparação será exatamente a mesma ou vais proteger agentes de Vila Real e de facto gente que não é porque as pessoas de cá estão um bocadinho habituadas a isto, nós sofremos um bocadinho disto de interioridade, estamos habituados a este tipo de coisas, a virem a nos acenarem com muitas coisas e depois quando a gente vai ver aquilo não foi bem assim como a gente. Se bem que a precariedade, Bruno, é uma coisa não, isso é uma chaga social e só se combate portanto, eu acredito que sim. Agora eu pergunto qual é a minha pergunta é pertinente, porque já pegamos na derrama, já pegamos no IMI, portanto, podemos esperar de uma candidatura do CDS com a tal atratividade. Ainda vai dar no guarda podemos esperar exatamente, portanto, uma postura exatamente igual ou para beneficiar essa atração de investimento? Qual é a tua visão, aliás, a visão da vossa candidatura para colmatar também algumas perdas de rendimento, porque eu acho que essas empresas, pura e simplesmente, deviam estar completamente proibidas, não só pelo Governo Central, mas também pelo Governo Local, para permitir então às pessoas terem um lugar condigno para viverem e não fazermos isto tão bandeira de eu não vou ser populista, mas a Câmara inclusivamente está a construir instalações para apoiar aumentar o call center da Altice, sim. Investimentos em particular. Eu acho que... Mas espera aí, João, desculpa lá. A Câmara está a construir instalações para a Altice? Não, aquilo foi... Porque senão eu ia já mandar uma mensagem ao Presidente da Câmara que eu também preciso de um escritório novo. Estás a ver que sorte que é. Maravilhoso. Eu também, é um privado. Preciso de uma casa maior, desde que seja a Joana a fixar a taxa de IMI. O que eu acho que é importante e o que nós pretendemos pôr em prática Joana, é uma política... Percebe também isto, é que nós estamos habituados a ver do CDS-PP a nível nacional e a nível local uma grande preocupação a nível social
e às desigualdades que existem, também é alguma exploração da parte de grandes empresas em relação, portanto... Estás a falar do CDS, certeza? Sim, eu estou habituado a ouvir, são cristas em relação a isso. Muito bem. Estou habituado a ouvir, não quer dizer que eu acredito, não é? Não estou a proteger nada. Eu ouvir um comunista a elogiar o não estou a elogiar. CDS, sim, mas isto é um quase emocional. Não, mas olha, Bruno, não fica sem resposta, porque eu também... Acho que foi um sarcasmo implícito, porque eu estava habituado a ouvir a Associação Crista já aprovar leis, nomeadamente em relação em relação ao comércio tradicional, e a seguir vem culpar, porque agora é candidato à Câmara Municipal de Lisboa, vem culpar, portanto, o Executivo Municipal, apesar de não ser da minha cor, embora grande parte da área metropolitana de Lisboa, ou seja, vem culpar o Executivo Municipal de querer afastar as pessoas do comércio tradicional. E o intuito da pergunta é exatamente esse. É muito fácil. Eu acho que em relação a isso... Mas não lhes vais dizer, desculpas, não lhes vais dizer que é melhor a situação dos trabalhadores na Venezuela e na Coreia do Norte. Não vais dizer. Que não são nada comunistas. Olha, desculpa, nem na Rússia. Nunca estou a falar de uma greve na Coreia do Norte. Isso é que era ótimo. Era ótimo, por acaso eu não conheço nada disso, pá. Mas no entanto a Venezuela, se quisesse penhorar-se, toda a gente lhe prestava dinheiro, e a Portugal empresta, mas com juros muito elevados. Eu acho que já que temos aqui a candidata, se me permitem, eu vou falar um bocadinho daquilo, senão depois o meu potencial eleitorado vai-me acusar de me ter deixado levar pelo entusiasmo de estar no programa que eu pertencia enquanto comentadora e passar para o lado de cá, e isso também dificulta a concentração. Toda uma política de atratividade, nós temos que perceber quem é o nosso alvo, quem é que nós queremos captar e para o nosso conselho. Nós queremos as pessoas qualificadas. Queremos promover investimentos de alta qualidade. Hoje em dia, no mercado global, como é que uma grande empresa se instala? Quando digo uma grande empresa, porque há grandes empresas a pagar muito bem, há grandes empresas com excelentes condições de trabalho, e graças a Deus temos também no nosso território boas empresas, como havemos de ter as más empresas, as assim, as que sobrevivem e as que estão para ficar. Eu, por uma questão de princípio, não vou falar de nomes de empresas em particular, ok? É uma questão de princípio, porque eu acho que posso ser injusta por defeito, principalmente por defeito, e não enunciar todas as boas empresas que temos, até eventualmente por desconhecimento, porque o universo empresarial é tão grande. E não podemos ser redutores, ou seja, nós temos que captar talento. Nós só conseguimos afirmar-nos no mundo de hoje com criatividade, com a diferença. E hoje em dia, quem se vai instalar no território vai se instalar, mas vai procurar onde se vai instalar. Vai avaliar que condições existem nesses territórios, como é questão de acessibilidades, como é questão de condições, por exemplo, ao investimento. Eu gostava de ter um atendimento, vamos dizer, dedicado ao investidor. Eu gostava de ver na Câmara um gabinete afeto nós até denominámos-lhe há 4 ou há 8 anos Via Verde ao Investimento. Portanto, mas seria um gabinete afeto à Câmara e não uma empresa municipal criada para... Não, dentro da Câmara. A Câmara não precisa de extravasar o seu universo. Não precisa de extravasar o seu universo. E a questão aqui é o princípio. Não somos favoráveis ao princípio das empresas municipais. Isso é uma verdade. Não quer dizer que não haja casos particulares que não tenham de ser analisados. Só para fazer um à parte. Ou não. E entretanto, relativamente à pergunta do Bruno, o que é que me apraz dizer? É necessário criar na Câmara condições para que o investimento seja de facto bem conduzido. Ou seja, é preciso ter alguém na Câmara que assuma o papel de acompanhar um processo. Porque qualquer processo burocrático que se perca numa Câmara pode demorar eternidades, meses, anos a fios. E a Câmara deve pensar que está num mundo global e que compete com Viseu, com Bragança, mas também com cidades da França, de Espanha, da Índia, da China. E que tem que mostrar de forma objetiva que é mais atrativa. E se nós conseguirmos isso, ser inovadores, mudar o paradigma de chegar às pessoas
Investir em áreas estratégicas do nosso território, como, por exemplo, o turismo, em que temos muito potencial. Definir áreas estratégicas. Nós, em Vila Real, Bruno, eu pergunto ao Bruno, pergunto ao Rodrigo, pergunto ao Albano, pergunto à Mila, pergunto a quem nos está a assistir em casa. Qual é a ideia que temos do que é que queremos para Vila Real daqui a 20 anos? Politicamente, qual é o nosso objetivo? Nós não conhecemos um objetivo, nós não temos um objetivo comum. E quando nós não temos o objetivo, quando nós não temos um objetivo, não me interrompas que eu já vou aí, não tenho problemas nenhum em responder às perguntas que tiveres para colocar. E quando nós não conhecemos um caminho, um objetivo, um fim, nós fazemos um caminho errático. Ou seja, vem este hoje, parece-nos excelente, vem o outro amanhã, não definimos uma estratégia. E porquê é que é importante definir uma estratégia? Porque hoje em dia, para instalar uma atividade no território, o nosso plano diretor municipal tem que nos dizer se podemos fazer lá ou não esse investimento. Porque alterar um plano diretor municipal não se faz do dia para a noite, nem de hoje para amanhã. Nem é sequer um instrumento para gerir o território que deva ser alterado de curto prazo. É um instrumento de longo prazo. Portanto, significa que nós temos que ter um caminho. Nós vamos investir em quê? Para Vila Real é prioritário o quê? A indústria? O turismo? Na área da agricultura? Na área da metalomecânica? Nós temos esse caminho comum? Não temos este caminho comum. Falta politicamente definir este caminho. E agora perguntam-me, vai ser o Presidente de Câmara a definir? Não deve ser o Presidente de Câmara a definir. Deve ser o Presidente de Câmara, devem ser os agentes económicos, os agentes que estão no terreno, quem conhece o terreno, o nosso potencial. E devemos, naturalmente, centrar-nos... Os agentes económicos vão se regular nas nossas áreas estratégicas. Exatamente. E o que é que a Câmara pode fazer? Agilizar processos. Não é esperar que o prazo, entra um processo, vai ao Departamento de Urbanismo, a seguir precisa de ir ao departamento, a outro departamento, e a seguir a outro. Em vez do processo andar, o interlocutor do investidor ou de quem lá for é sempre o mesmo. É o António, é o Joaquim, é aquele funcionário. Aquele funcionário tem por obrigação dizer, olhe, ó Sr. Bruno, olha, está a ver, nós nesta condição iríamos emitir um parecer desfavorável. Mas se o senhor trouxer esta documentação, esta e se precisar do apoio técnico dos nossos arquitetos ou dos nossos engenheiros, eles dir-lhe-ão que em vez de construir 300 metros quadrados, o senhor só pode construir 295 e assim já não vai ter um parecer desfavorável. Pronto, o senhor já devia ter apercebido disso, mas uma vez que não se apercebeu, pomos o serviço, os funcionários da Câmara ao serviço do cidadão. É preciso formar também e manter motivados os funcionários da Câmara. Perceber que o cliente, a Câmara tem clientes. Os clientes são os investidores, os clientes são os cidadãos. E tem que prestar um serviço de qualidade, mensurável. Nós temos que avaliar os resultados das nossas políticas. Saber o que é que representou em termos de benefício determinado programa de apoio, determinada medida de apoio, o que quer que seja determinado benefício. Nós temos que estabelecer objetivamente, por exemplo, quando concedemos um apoio a uma coletividade, devemos estabelecer uma espécie de contrato, um contrato-programa com essa coletividade em que existem contrapartidas. Ok, vocês são especialistas, vou dizer um disparate propositadamente para que nenhuma associação pense que eu estou a falar dela, de surf. Não temos ondas, todos sabemos, em Vila Real. Vocês são especialistas de surf. Ok, a vossa associação tem 20 associados, ou tem 200 associados, ou tem 1000 associados, mas prestam de serviço à comunidade muito pouco, a não ser aos associados. Então vamos fazer assim, nós damos um apoio de X, se vocês, em contrapartida, formarem X crianças da escola, chegarem, fizerem iniciativas de divulgação em prol do desporto no bairro A, B, C ou D, e o que nós vemos, quando vemos os documentos, é fundamentações, se elas existem nós não conhecemos. Quais são as contrapartidas? Pois não, mas acesso à documentação é fundamental e ele é uma prática, não é total, não é, Rodrigo? Segundo, não é verdade. Vocês criticaram muito o Dr. Manuel Martins. Não é verdade, eu posso dizer... A Joana poderá queixar-se quando pede 24 horas de uma Assembleia Municipal, pede uma fotocópia do Plano Diretor Municipal. De facto, se calhar em 24 horas... Não, eu posso-me queixar e não é de hoje, é engraçado, não é deste Executivo, mais uma vez, são críticas que não é só deste Executivo,
Executivo, mas também, e que eu diria que em nada melhorou, que se qualquer pessoa consultar hoje o site do município vai ver que a documentação que tem disponível sobre a última ata, a informação sobre a última reunião do Executivo, há de ser de junho. De junho, nós estamos em setembro. Eu pergunto se até nós, enquanto oposição, enquanto a oposição, como alguns nos chamam, porque somos nós que intervimos nas assembleias a fazer oposição ao Partido Socialista, ou melhor, a quem lá está, neste caso, a este Executivo Municipal, eu pergunto-lhe se estão à espera que a oposição possa convenientemente cumprir com aquilo que é um direito, o exercício democrático. Eu pergunto se eu me vou pronunciar sobre os temas do Executivo de junho de 2017, quando estamos em setembro. Em 8 de setembro. Eu pergunto, é desta forma que eu tenho acesso à documentação? Podem me dizer, podias pedir? Já pedi, inclusive sempre, continuo a não receber. Mentira. Eu posso inclusivamente dizer que no 25 de abril de 2015 fiz dessa o tema de discurso do CDS na Assembleia Municipal, a falta de acesso à documentação e a falta... O meu discurso eu posso partilhar. É verdade que se quiseres... Fugindo um bocadinho. Se calhar... Normalmente temos o prazer de ouvir da Fonseca a falar sobre os tempos antes do 25 de abril. Talvez tu tenhas feito e, portanto, estávamos a falar do acesso à informação em tempo útil e da possibilidade de fazer oposição em exercício democrático e em liberdade. E eu pergunto se parece aos cidadãos que nos ouvem, se esperam do CDS, que é suficiente para o CDS ou para qualquer partido, que não, para a CDU acontece-lhes o mesmo, ou para o PCP, acontece-lhes o mesmo porque não têm acesso. Falta de documentação, não. Falta de acesso? Não. Eu posso dizer... Eu posso contaminados por nomes desses. Deixem-me só... Muito rapidamente estamos independentemente destas 5 minutos para o final do programa. Isto não é uma quesilha. Atenção que isto é o exercício democrático. O exercício democrático é fundamental. Como é que eu posso fazer oposição? Está a ser atingida porque o discurso é do Rodrigo e é a tua resposta, e então tem sido um bocadinho monopolizada por isso. Só queria ter a certeza, e os vilarrealenses também, portanto, se a questão de captação de investimento será, ou se podemos esperar da parte da candidatura coisas diferentes, agilizar processos, definir critérios concretos. Podemos garantir para os vilarrealenses, com a Joana Rapazota à frente da Câmara, qualquer captação de investimento irá ser não só conduzida para que seja o investimento feito numa área estratégica para Vila-Real, mas também será imputado um caderno de encargos que permitam este tipo de coisa. Claro, Bruno, vais ao encontro. Eu não te queria deixar chegar aí, mas pronto. Mas eu ainda chego mais longe. Vocês estão a apoiar um governo. E é esse governo que vocês apoiam que tem legitimidade para alterar salários e que tem legitimidade para travar, para alterar o salário mínimo. Para alterar o salário mínimo. Querem chegar aos 600 euros, ainda continuam nos 557. Vocês apoiam um governo que tem a obrigação de acabar e de combater a precariedade. Para vocês só conta quando o Passos Coelho e o PSD estão no governo. Só aí conta a precariedade. Quando vocês lá estão, vocês contam a precariedade. Quando estiver, é verdade. Estiver vocês no governo, em termos de precariedade, o vosso combate foi zero. Nós temos uma proposta de 600 euros. Vocês combatem zero precariedade quando os socialistas lá estão. Não estamos no governo, vulgo dizer outra vez, nós não estamos no governo. Não apoiamos esta solução governativa. Nós, entre carne e peixe, que vocês não são nenhuma, nós escolhemos eu já disse, estamos a 5 minutos para terminar o programa. Vocês estão a gerir o tempo à vossa maneira. Nós, entretanto, estamos mesmo já o caminho decrépito com 1 hora e 22 minutos que era a continuação do afundamento. Apoiam mal. Desculpa, o Albano desta vez. Respondendo ao Bruno, o que é importante naturalmente é garantir que vêm os melhores. E isso só é possível quando do lado da Câmara ou do lado do município
também o fazemos da melhor forma, com rigor, com excelência, com transparência. Acesso à informação não é só para mim, que sou oposição, é para os cidadãos que sabem e podem passar a palavra daquilo que está acontecendo no nosso território. É para os investidores que dizem assim, deixa cá ver o que é que estes senhores andam a decidir na Câmara Municipal. Eles em setembro andam a discutir o de junho, eles têm reuniões todos os 15 dias. Portanto, o acesso à informação, a mudança de paradigma, a forma de gestão, digamos, modernizar esta gestão, obrigar a apresentar resultados concretos do que se faz. Não é só ser simpático e fazer muita festa. É preciso fazer a parte difícil. É preciso fazer a parte difícil. A parte técnica, de suporte, de saber mais e estar melhor capacitado que o município do lado e ter uma oferta pronta a vender. Competitividade. Exatamente, a competitividade consegue-se com análise dos resultados daquilo que fazemos. Portanto, nós atribuímos X à associação A, B, C, ou D, ou à coletividade, ou o que quer que seja. Damos apoio aos investimentos. Em que é que isso se materializa? Eu pergunto, dos casos que reconhecemos o interesse público municipal em Vila Real por questões de valor para o território, de investimento, que houve vários casos nos últimos anos. Pergunto, acompanhamos, sabemos, uma medida concreta, reabilitação urbana. Reabilitação urbana. Nós, CDS, propusemos em Assembleia Municipal uma proposta concreta em que dissesse assim, não basta ter benefícios fiscais para a reabilitação urbana, é importante. Aliás, nós pedimos para alterar a definição da área do centro histórico da cidade para abranger áreas estratégicas que não estavam abrangidas pelos benefícios fiscais para a área de reabilitação urbana. Nós propusemos isto em Assembleia Municipal e o Rodrigo não pode tentar sequer desmentir. Não pode, eu não permito eu não permito. Estás enganado. Estás muito enganado. Estás muito enganado. E has de mostrar por A mais B, porque não vais chegar lá com certeza. Se chegasses lá, já tinha chegado há muito tempo e já teria saído na comunicação social, com certeza, porque o que eu disse aqui, já o disse no passado. E isto para dizer o quê? É importante que trabalhar desta forma, trabalhar virado para fora com profissionalismo. É preciso que, quando falamos de reabilitação urbana, as pessoas na rua, os proprietários das lojas, dos prédios no centro da cidade que queremos reabilitar, saibam exatamente como aceder, saibam que quando ligam para a Câmara há uma pessoa, que sabe tudo de reabilitação urbana e qualquer assunto que tenha a ver com como usufruir desses benefícios, como tirar partido disso, alguém informa do outro lado. E isto é trabalhar virado para o cidadão. Portanto, nós fizemos propostas para fazer manuais, para fazer ações de divulgação, para existir um protocolo de resposta, para ir ao encontro das pessoas que estão e dizer, meus amigos, vocês estão numa área da reabilitação urbana, vocês podem usufruir destes benefícios fiscais, destes e daqueles outros. A primeira medida que nós vimos relativamente à reabilitação urbana foi aumentar o IMI dos prédios devolutos. Eu pergunto, eu pedi, mas é de pai de dezembro do ano passado ou qualquer coisa. É verdade, eu pergunto, benefícios fiscais ao nível do IVA, do IRS. Claro, pois existem a nível nacional e nós adotámos a reabilitação. Existem desde que a Câmara Municipal os adotou. A lei, exatamente. E nesse âmbito nós fizemos as propostas para chegar às pessoas, porque lá está, não basta adotar, dizer nós concedemos benefícios fiscais. Está esta discussão. Qual é? Conhecemos? Eu não conheço, mas já perguntei, já pedi que me fizessem o levantamento na comissão, com o Sr. Vereador presente. Não estavas presente nessa comissão, não estás presente na Comissão de Ordenamento do Território. Mas podes ver. E perguntei também o levantamento dos edifícios devolutos, dos imóveis em risco, nomeadamente para a segurança pública. Pedimos que se fizesse isso e um plano de ações com um cronograma associado. Nós pedimos que nos fornecessem isto. Ou seja, nós queremos conhecer a realidade do nosso território, porque se não conhecermos, ou seja, se a gente não conhece a dimensão dos nossos problemas, sejam eles em que áreas forem, nós nunca vamos conseguir nem acompanhar, nem definir ações, nem avaliar os resultados. E então, aquilo que se chama na gíria da gestão, a melhoria contínua, não acontece, porque a gente não avalia a execução e não avalia o resultado. Quando não avaliamos o resultado, não conseguimos traçar metas mais exigentes que permitam evoluir mais e mais e mais. Ou seja, estes paradigmas de gestão associados à indústria, à forma de estar hoje em dia competitivo no mundo, obriga a avaliar resultados e a mostrar esses resultados e a definir caminhos.
temos que definir um caminho. Muito bem. Em relação... Vamos terminar então o programa por aqui? Ou ainda querem... Estamos no final do tempo, já percebi. Sim, já estamos com 1h28 minutos. Eu aproveito para agradecer à Rádio Universidade a oportunidade, ao painel aqui presente e naturalmente ao nosso auditório. Naturalmente sintam-se à vontade para contactar o CDS, esta candidatura e para fazer todas as questões que entendam por pertinentes, porque estamos cá para isso mesmo, para fazer mais por Vila Real. Temos toda a determinação, toda a energia e com certeza queremos o melhor para Vila Real e para as suas populações. Muito obrigada. Joana Rapazotti, muito obrigada a nós por ter vindo e ao painel habitual deste Politicamente Incorreto, muito obrigada e até para a semana.